Salve, salve galerinha, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá, família Opção, vamos hoje de Proclamação da República e República da Espada. Galerinha, na aula anterior eu postei para vocês o vídeo referente ao período da crise do Império, né? Então lá nós vimos todos aqueles elementos que levaram ao fim do Império. Entre esses elementos está o fim, né, o fim da escravidão. Este foi o último pilar de sustentação do Império, levando inclusive aqueles cafeicultores do Vale do Paraíba que outrora apoiavam o Império, agora a apoiar o movimento republicano. A gota d'água, pessoal, será dia 9 de novembro de 1889, quando Dom Pedro, ignorando a tudo que estava ocorrendo no Brasil, ele simplesmente irá promover um baile, uma festa na Baía de Guanabara que ficou conhecido como o Baile da Ilha Fiscal. Esse foi a gota d'água, e aí nós teremos o movimento republicano civil e o partido republicano, o partido republicano, no caso os civis, e o exército, que também tinha ali a ala republicana positivista. Esses dois grupos eles irão se unir, e aí nós temos o desfecho para a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, turminha. O poder vai ser entregue de forma provisória às mãos de Deodoro da Fonseca, mas que rapidamente essa ala moderada do Partido Republicano decide se unir ao exército para evitar assim um desfecho mais popular. Dessa forma, nós teremos, portanto, a proclamação da República sendo feita pela ala moderada e pelo exército. Na questão civil, vejam, no dia seguinte, a população mais pobre, né, as camadas sociais, acordaram e as suas vidas continuaram igualmente estava antes da proclamação da República. Por quê? A intenção desses grupos não era mudar a estrutura social, e sim apenas retirar o imperador do poder e instaurar agora uma república. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar agora então a nossa República da Espada. Vamos para os dois grupos que fizeram parte dessa República da Espada. Olha lá, pessoal. Os diferentes grupos que formaram aí, portanto, o período republicano, né? Nós vamos ter os positivistas, como eu já citei anteriormente para vocês, e os liberais, que também serão compostos aí pelos cafeicultores, ok? É isso aí, pessoal. Voltamos. Portanto, aqui só para repassar para vocês os dois grupos, né? Então depois deem uma olhadinha nos slides, está lá bem especificado esses dois grupos que eu já citei anteriormente aqui no início do vídeo. Ok, turminha? Vamos lá então. República da Espada, de 1889 a 1894. Bom, galerinha, a República da Espada, ela inicia aí a sua fase provisória, que vai de 1889 a 1891, aos comandos de Deodoro da Fonseca. Então ele vai ser o responsável por esse processo de transição. Logo que ele assume essa fase provisória, nós veremos algumas mudanças dentro das leis, né, das normas que acabam regendo aí o Estado, né? Vejam, nessa fase provisória nós teremos o cancelamento dos decretos imperiais. Então agora não teremos mais aquelas instituições que vigoravam no Império, e teremos, portanto, os decretos republicanos,
até a instauração de uma Constituição. Outro ponto interessante, todos aqueles imigrantes que vieram para o Brasil dentro dessa República da Espada, nessa primeira fase, que é a fase provisória, eles receberam a naturalização. Nós teremos aqui, portanto, a grande naturalização. Sírios libaneses, alemães, italianos, japoneses, todos esses imigrantes que vieram para o Brasil nesse processo aí para substituição da mão de obra que outrora era ocupada pelos escravos, esses imigrantes eles foram, portanto, naturalizados brasileiros. Outro ponto, pessoal, a separação total entre Estado e Igreja. O Estado agora passa a ser um Estado laico, onde você tem a liberdade religiosa. É também criado o registro civil e o casamento civil, porque agora é obrigatoriedade do Estado fornecer isso aos seus cidadãos. E um outro ponto importante, nós teremos a instauração de uma república federativa com autonomia, portanto, para os seus agora estados, deixaram de ser províncias e passam a ser chamados de estados, e a formação da nossa bandeira nacional. Tudo isso dentro da fase provisória, que ainda não acabou. Vejam, ainda nessa fase provisória, o governo de Deodoro da Fonseca ele queria romper com esse modelo agrário exportador que foi instaurado pelos portugueses no Brasil. Para tal êxito, nós teremos, portanto, o aumento das taxas alfandegárias para os produtos vindo de fora e assim estimular a indústria nacional, estimular a construção e a criação dessas indústrias nacionais. Mas nós não tínhamos uma elite com capital suficiente para essa industrialização. Daí nós teremos a política do encilhamento, a política do ministro Rui Barbosa, né? Uma política que acabou sendo um fracasso total. Por quê? Houve a emissão monetária, ou seja, a emissão de papel moeda para aqueles que quisessem industrializar o Brasil, só que o governo ele não vai controlar a quantidade de papel moeda que será emitido no mercado. O que significa isso? Significa que o governo ele vai emitir mais papel moeda do que o que ele tem em ouro em reserva lá no seu banco central. Então ele tem mais papel circulante no mercado do que reserva em ouro. O que isso vai ocasionar, pessoal? Isso tudo vai ocasionar, além da criação das empresas fantasma para contrair esses empréstimos com juros baixíssimos, né? Nós teremos aí um grande dano para as bolsas de valores, onde vários papéis moedas de empresas fantasmas eram vendidas e esses empresários, esses pseudo-empresários, né, fantasmas, eles contraíam o dinheiro e, como consequência, nós teremos uma crise econômica. Essa crise econômica ela vai perdurar por todo o período da República Velha, chegando até mesmo lá no governo do Getúlio Vargas, tá? Essa crise econômica vai gerar, portanto, um processo de inflação, uma especulação financeira e um pequeno surto industrial, bem aos trancos e barrancos. O ministro Rui Barbosa, depois dessa política fracassada, ele acaba renunciando ao cargo, ok? Ainda dentro da fase provisória, nós teremos a convocação das eleições para a Assembleia Nacional, que será constituída aí logo em seguida, e esta será responsável pela promulgação da Constituição do Brasil de 1891, a primeira Constituição da República, tá? Vejam, lá em fevereiro de 1891, a Constituição ela determinou que o Brasil seria uma república federativa com 21 estados autônomos e um distrito federal. Existia também a independência entre os três poderes, executivo, legislativo, bicameral, ou seja, com a Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados Federais, e o judiciário tendo seu órgão máximo, o STF. O voto, ficou determinado que o voto era universal
excluindo-se, portanto, desse voto as mulheres, os menores de 21 anos, os analfabetos, os mendigos, os padres e os soldados, ou seja, os militares de baixa patente. Além disso, esse voto era aberto e as eleições eram diretas, onde o mandato do presidente era de 4 anos de idade, de 4 anos de constituição, né? 4 anos de mandato. Essa constituição também determinou que o primeiro presidente da república ele seria escolhido de forma indireta. E aí nós vamos ter todo o jogo político sendo tramado, né? O presidente com a chapa separada do vice-presidente. Então, nessa época, o vice-presidente ele poderia ser da mesma chapa, mas eram votados separadamente. Nós teremos o Deodoro da Fonseca, né, concorrendo aí à presidência da República, e o general Floriano Peixoto, que representava os interesses dos cafeicultores, ele vai ser o vice-presidente do Prudente de Moraes. Nessas eleições, por pressão dos militares o Congresso Nacional, nós teremos o Congresso Nacional votando em Deodoro da Fonseca a presidência da República, mas maciçamente, né, eles vão votar em Floriano Peixoto, que representava os interesses dos cafeicultores. Assim, galerinha, nós teremos o término, portanto, dessa primeira fase do governo de Deodoro da Fonseca, que é o governo provisório, e iniciaremos, portanto, o seu governo constitucional, que durará apenas 6 meses. Após eleito, Deodoro da Fonseca já começa a demonstrar os seus atritos com o parlamento, né? Ele, que era um presidente que gostaria de ter um poder mais centralizado, o parlamento, o nosso Congresso Nacional, queria uma maior descentralização política. A situação fica mais complicada quando Deodoro da Fonseca nomeia para o cargo de ministro da Fazenda o Barão de Lucena, conhecido historicamente pela sua aliança e defesa à monarquia. Com isso, Deodoro da Fonseca torna insustentável sua permanência no poder e todos os seus projetos eram barrados dentro do Congresso Nacional. Para ter, portanto, seus projetos sendo aprovados, o que o Deodoro da Fonseca faz? Em menos de 6 meses ele ordena o fechamento do Congresso Nacional. Conclusão, pessoal: a guerra civil no Brasil estava prestes a ocorrer. A Marinha, diante desse fato, ela que sempre apoiou a monarquia, viu uma possibilidade de assumir o controle do país. Eles apontam os seus canhões para o Rio de Janeiro e ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, lá em 23 de novembro de 1891. Diante desse fato, Deodoro da Fonseca ele renuncia ao cargo. Ao renunciar ao cargo, quem assume provisoriamente e permanece até 1894 de forma inconstitucional será o seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto, que ficou conhecido como o Marechal de Ferro, após conseguir vencer com firmeza os seus opositores, esses opositores que fizeram 2 levantes dentro do seu mandato, né? Nós tivemos aqui a revolta da Armada no Rio de Janeiro, um levante ali liderado por Custódio de Melo, e nós teremos a revolta federalista no Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, eu coloquei alguns pontos interessantes do Floriano Peixoto, né? Nós vamos ver, portanto, que o seu governo será inconstitucional, como eu já falei para vocês, até o término. Nós teremos reformas compulsórias dos generais,
que apoiavam os cafeicultores. Nós teremos dentro dos estados o afastamento dos governadores que outrora apoiavam Deodoro da Fonseca, para que assim o Floriano Peixoto tivesse governabilidade. Logo que assume o controle do país, o Marechal Floriano Peixoto determina a reabertura do Congresso Nacional, e lembrando que esse Congresso Nacional tinha em sua maioria o apoio que Floriano Peixoto necessitava mesmo, porque ele foi votado por esse Congresso Nacional maciçamente. Ele, para controlar essa inflação, essa crise que o Brasil estava passando nesse momento, ele vai criar o tabelamento de preços, onde nós teremos lá o tabelamento de carnes, o tabelamento dos produtos básicos, né, dos alimentos básicos para alimentação, e também o congelamento dos aluguéis. E criará medidas alfandegárias protecionistas para que dessa forma tivéssemos o desenvolvimento de uma indústria nacional. Facilitará o crédito para essa construção de indústrias e enfrentará dentro do seu governo, como eu já citei, os levantes armados. Sai após os seus 4 anos de mandatos, ele vai sair aí bem aprovado, com uma taxa de aprovação muito alta. Inclusive muitos defendiam até a permanência do Floriano Peixoto após o término do seu mandato, culminando no chamado jacobinismo florianista.